Gente, vou mostrar para vocês hoje o mistério do leão de Judá. Por que Jesus é chamado assim? Tem um mistério muito grande, muito profundo. Vou te mostrar, vamos dar uma olhada aí. Esse aqui é um texto maravilhoso que fala sobre isso, ó. Aqui mostra Deus no seu trono, né? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse aqui é o testamento de Deus, é o mistério de Deus antes da fundação do mundo. Por que ele tem 7 selos? Porque todo testamento, né, antigamente tinha 7 testemunhas, né, que eram as pessoas quem selavam. A Bíblia não diz quem são as testemunhas de Deus, mas Deus tem 7 espíritos diante do seu trono, né? Vamos lá. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Debaixo da terra, né? Estranho isso aqui, né? Outro dia a gente fala sobre isso. Podia abrir o livro nem olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Por quê, gente? Esse livro aqui é o livro do propósito de Deus, é o testamento da herança de Deus, né, do reino de Deus. Por que ninguém podia abrir? Primeiro, porque só quem poderia abrir seria o próprio testador após a sua morte, porque é um testamento. Então, quem iria abrir ele, né, teria que ser após a sua morte, teria que ser rei da descendência de Deus, então tinha que ser filho de Deus, tinha que ser santo, certo? E como um parente resgatador, não é? Porque esse livro fala sobre os homens, tinha que ser humano, então tinha que ser Deus, tinha que ser homem, tinha que ser santo e tinha que ter morrido. Ninguém podia fazer isso, exceto um. Agora vai vir o mistério aqui, ó. E disse-me um dos anciãos, né? São os anciãos ali, os 24 anciões que estão ao redor do trono de Deus, né? São os 24 sumos sacerdotes. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Olha aqui, ó, ele aparece. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas da onde surgiu isso? Eu vou te mostrar, isso é muito interessante. Então, existe uma profecia lá em Gênesis que diz que da descendência de Judá viria um leão. Vamos dar uma olhada. Aqui Jacó está abençoando seus filhos, né? Olha lá, e aqui quando ele fala com Judá, ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Está falando aqui da descendência de Judá. É uma profecia para Jesus, né? A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, né? Não é lá em Gênesis que diz que o diabo pisaria na cabeça da serpente? Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Jesus seria adorado. Olha aqui a profecia: Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, né? Jesus vai reger as nações com cetro de ferro quando ele voltar no reino milenar. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Esse Siló aqui também é uma profecia para Jesus, né? E a ele se congregarão os povos. A palavra Siló aqui significa descanso, né? No hebraico. Então, quando vier o descanso, que é também o leão, a ele se congregarão os povos. Também está profetizando sobre o reino milenar. Então, vamos voltar lá para. Então, aqui em Cristo se cumpre, né? Jesus é o leão a profecia ali que Jacó fez sobre o seu filho Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá profetizado por Jacó. Você entendeu agora por quê? Mas tudo isso aqui é mais profundo. Vamos lá, ó. A raiz de Davi. Como é que Jesus pode ser raiz? A raiz vem antes. Lá em Isaías fala que da descendência de Davi viria o renovo. Então, de Davi, que é uma árvore que foi cortada porque Davi morreu, viria um renovo, que é Jesus. Mas como Jesus pode ser uma raiz, sendo anterior a Davi? É por isso que Jesus é o alfa e o ômega. Ele é antes de Davi, porque ele é o criador de todas as coisas,
e também é depois de Davi, porque ele é descendente do rei Davi. Olha que coisa tremenda, né? A raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vamos lá. O ancião falou: eis aqui o leão. O ancião, quando olhava para o trono, ele via um leão. Aqui tem um mistério. E olhei, e eis que estava no meio do trono, ou 6, e dos 4 animais viventes, e entre os anciões, um cordeiro. Olha que interessante. O ancião, que estava ali diante do trono, olhava para o trono e via um leão. Mas João, quando olhou, não viu um leão, João viu um cordeiro. Isso é maravilhoso, porque Jesus ele é leão para os seus inimigos, não é? Mas ele é cordeiro. Lembra lá na profecia que Jacó falou, né, que ele pegará no pescoço dos seus inimigos? Então, para os seus inimigos, que é Satanás, os seus demônios, a morte, o inferno, Jesus é um leão. Mas para os remidos, para os resgatados, ele é um cordeiro. É por isso que João olhava para ele e o via como um cordeiro. E também tem uma profecia de que ele seria um cordeiro, está lá em Isaías. Eu aconselho que você leia a profecia inteira, né? Mas o versículo 7 fala: ele foi oprimido e afligido, mas não abria sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes? Pela transgressão do meu povo ele foi afligido. Isso aqui é uma profecia maravilhosa, Isaías 53, sobre Jesus. Então Jacó profetizou que ele seria um leão, e Isaías profetiza que ele seria um cordeiro. E a coisa vai ficando muito interessante. Olha só, o que João está vendo aqui? Um cordeiro, como havendo sido morto. João aqui, quando teve as visões do Apocalipse, estava na ilha de Patmos, né? Muitos anos depois da morte de Jesus. Foi mais ou menos ali, João já tinha por volta de 90 anos, né, quando ele foi para a ilha de Patmos. Então, muitos anos depois, cerca de 60 anos depois ali, os estudiosos dizem, né? Mas João está vendo aqui no céu, após a ascensão de Jesus, assim que ele chegou no céu. Porque aqui fala, ó, como havendo sido morto. Ele havia sido morto recentemente, né? E tinha 7 chifres e 7 olhos. Os 7 chifres, né, representam, chifre no céu representa poder e autoridade. O 7 é a plenitude de Deus. Então, isso quer dizer que a Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade. O que ele mesmo disse, né? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele também tinha os 7 olhos, que o próprio texto explica, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esse é o poder da onisciência e de sondar todos os corações e conhecer todas as coisas. Esse poder, né, que vem do Espírito Santo, né, a onisciência, foi dada a Jesus. Por isso ele é o cordeiro e por isso ele é o leão. Para nós ele é cordeiro. O apóstolo Pedro fala que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás, ele se faz que tem autoridade e que manda, porque ele quer fingir que é um leão, mas na verdade o verdadeiro leão que venceu e que tem autoridade para abrir o livro é o Senhor Jesus. Então, se Satanás está à nossa volta bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, Jesus é aquele que diz que aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Nós estamos nas mãos de Jesus. Tremendo isso, né? Tá bom? Fica na paz.